Boa noite, pessoal. Vamos, aqui com algum atraso, dar início ao nosso debate de hoje, que é sobre a nova Rota da Seda e integração regional. Lembrando que esse já é o terceiro bloco do nosso ciclo de debate, que iniciou lá em abril, com o tema de desenvolvimento nacional e infraestrutura, depois passou por identidade nacional e agora inserção internacional do Brasil. Gostaria, antes de chamar os nossos convidados, de agradecer à TV comunitária, Canal 6 da NET, que sempre faz aqui a gravação dos nossos debates e depois retransmite ao longo da sua programação semanal, a Associação dos Funcionários do BNDES e a Associação dos Aposentados do BNDES. Então, sem mais delongas, gostaria de chamar nossos convidados dessa noite, que são o Dr. Gaio Dória, que é historiador pela UF, mestre em Economia Chinesa pela Renmin, a Universidade do Povo, pode sentar aqui, e doutor em Direito pela mesma universidade. Gostaria de chamar a professora Mônica Bruckmann, doutora em Ciência Política pela UF, mestre também em Ciência Política pela UFRJ, professora da UFRJ, e também o senhor Marco Polo Moreira Leite, que é administrador de empresas, presidente da MP Trade Investimentos, tem grande experiência na atuação de comércio exterior por mais de 40 anos, foi um dos responsáveis por iniciar, inclusive, o processo de aproximação do Brasil com a China, presidiu várias câmaras de comércio e ajudou a criar várias delas também. É cônsul honorário do Paquistão no Rio de Janeiro, é membro do Conselho Superior da FUNSEX e do Grupo Executivo de Comércio Exterior do Governo do Estado do Rio de Janeiro, membro titular da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais e, enfim, tem muita experiência aqui, vai falar um pouco para a gente da sua experiência, mas também desse projeto da nova Rota da Seda. Então, vamos começar pelo Marco Polo Moreira Leite. Boa noite a todos. Vou começar contando um pouco da minha experiência já vão se falar 30 anos de relação com a China, que realmente mudou a minha vida certamente. Quando cheguei na China era uma outra história, uma outra China. Para vocês terem ideia, a cidade de Tianjin, que é uma cidade do porto de Beijing, onde eu morei, mal tinha carro. Tinha carro para o partido, o resto era bicicleta, e não tinha nem lugar para morar, porque tinha que morar em hotel, não existia apartamento para estrangeiro. Mas uma coisa me marcou logo no início, vocês devem se lembrar que naquela época existia uma disputa, se não me engano, da Ford, numa dessas montadoras, entre Bahia e Rio Grande do Sul. Era uma disputa que quem levava essa fábrica, né? Uma dava isenção de impostos por tantos anos, aí o outro estado dava isenção de impostos mais o terreno, aí o outro dava isenção de impostos mais o terreno, deixava você sair com a avó dele. Era uma troca de favores para ver quem... E quando cheguei na China, tinha exatamente uma disputa. E aquilo me chocou porque tinha sido era absolutamente o oposto que nós estávamos fazendo. Eles, para abrirem a fabricação de algum carro lá, primeiro determinaram o lugar. Shanghai está posto, vai ser aqui, vai ser nessa cidade.
E vai ganhar quem? Primeiro, trouxer, passar mais tecnologia, transferir mais tecnologia, gerar mais emprego e um maior investimento. Porque as montadoras não estão um pouco interessadas em terreno, em invenção, estão interessadas no mercado. O mercado brasileiro é interessantíssimo para eles, como sempre foi. E eles estavam interessados no mercado chinês, então para entrar aqui tem que ser dessa forma. Aquilo já bateu na minha cara, falei, tem alguma coisa diferente aí nesse jogo. É um jogo completamente oposto. E eu, infelizmente, estava conversando ali com meus amigos, Carlos Monte, Darco Costa, e o Elias, que eu tive o prazer de conhecer. 30 anos depois, eu tenho grandes dúvidas ainda. Se nós vamos conseguir superar isso tudo. Porque não vejo. Para falar a verdade, não vejo mesmo. Quando eu abro o jornal ontem, me desculpem, vejo o presidente do Brasil entregando a camisa do Flamengo para o presidente da China, me dá uma tristeza. Me dá uma tristeza porque esse jogo não é jogado assim, não. Jogar jogo de comércio internacional é briga de cachorro grande. Ou você entende, ou você sabe jogar esse jogo, ou você tem tamanho para jogar esse jogo, ou você vai ser engolido. Eu temo muito por esse jogo que está sendo jogado dessa forma. A China, embora esteja dizendo que está autossuficiente em matéria de alimentação, eu não acredito nisso. Eu conheço mais cidades na China do que conheço no Brasil. Já rodei a China de norte a sul. E a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Produz hoje 600 e poucos milhões de toneladas de grãos, se não estou enganado. 3 vezes mais que o Brasil. Só que essa equação não bate. Essa equação de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 600 e poucos milhões de toneladas de grão não alimenta. Não há jeito. E, no entanto, não existe lugar no mundo. E eu estava conversando aqui com a Titi, eu morei muito tempo fora do Brasil, em vários lugares do mundo. Eu acho que vocês não vão conhecer ninguém que tenha morado no Paquistão, mas eu morei no Paquistão e não morei na capital. Tinha transferido da capital, tinha saído de Karachi para Islamabad, nem assim eu morei numa pequena cidade chamada Sialkot. Então eu posso dizer que eu morei em muitos lugares do mundo. E para mim, não há lugar igual ao Brasil. Não há e nem vai haver. Que tenha o clima que a gente tem. Que tenha a água que a gente tem. Os 2 maiores aquíferos do mundo estão aqui no Brasil. Não tem a tecnologia que nós temos, a Embrapa é uma prova disso. E não tem a área agricultável que nós temos. Quando falam em usar a Amazônia, me desculpem, eu fico sem dormir 3 dias. Porque eu fui a Mato Grosso do Sul, fui com os chineses, e caí duro para trás quando vi que Mato Grosso, que é o nosso principal produtor de grãos, usa menos de 8% da sua área em agricultura. Menos de 8%. Esse número não fui eu que dei. Não estou passando para os senhores o número errado. Esse é o número que foi me passado. Na verdade, 7,8% da terra agricultável em Mato Grosso do Sul. Olha a disponibilidade de terra e de água e de capacidade que nós temos. Mas lamento dizer aos senhores que um dia eu consegui, do China Development Bank, que o nosso amigo conhece bem, vocês todos conhecem, eu consegui trazer eles para o Rio, eles estavam em São Paulo, ele trouxe para o Rio, na Presidente Vargas, junto com a State Grid, que é outra empresa que eu trouxe também aqui no Brasil. Enfim, eu levei para o governo chinês e para
para o China Development Bank uma proposta de fazer, em vez de sair de caminhão a produção de grãos do centro-oeste brasileiro, em vez de sair para o São Paulo, para o Santos ou para o Paranaguá, fizéssemos uma estrada de ferro, Cuiabá-Santarém, saíssemos por cima. Simplesmente, foi aceito pelo governo chinês. E foi aceito pela... E como é que nós pagaríamos isso? Aí nós vamos... Eu estou fazendo esse link para falar um pouco da Rota da Seda muito rapidamente, senão vou me estender muito. Então, levei ao governo chinês e volto a dizer ao China Development Bank que nós iríamos pagar parte, logicamente, em moeda, mas grande parte seria em soja, em milho e tudo aquilo que fosse, que não sei se vocês conhecem, Cuiabá, Santarém é plano, é totalmente plano. Você olha daqui e não vê o final de nada, de tão grande que aquilo é. E fui levando isso para o governo brasileiro, achando que no dia seguinte ia aparecer meu nome lá, um sujeito que conseguiu resolver um dos grandes problemas do Brasil, que seria a infraestrutura. Pois bem, me deram a alternativa de sim, como é que isso poderia ser feito. No dia que fui levar os chineses e o governo chinês a Brasília e mostrei para eles o projeto, volto a dizer, achando que eu saía de lá carregar nos ombros, igual a torcida do Flamengo está hoje em dia fazendo com seus jogadores. E, desculpe, Titi, é uma brincadeira. Mas, Titi é gremista, mas não tem problema a respeito. Não tem. Mas achando que ia sair como um herói. Sentamos lá com o pessoal do governo e o ministro encarregado na época, não vou dizer o nome, não preciso, ouviu tudo e me pediu que traduzisse na época para os chineses, que sabe muito bem, espetacular aquele projeto, mas simplesmente eles precisariam mais um tempo para finalizar e sancionar. Eu digo, pois não, claro, não perdi 30, 60, 90 dias, né? O projeto daquela capacidade, que já tinha sido discutido várias vezes, e, no entanto, na hora ele me disse, mas quanto tempo, ministro, o senhor precisa? O senhor precisa de entre 12 e 14 meses. Eu digo, não estou entendendo. Não, preciso de 12 a 14 meses para aprovar um projeto como esse. Eu digo, ministro, esse projeto está sendo trabalhado há 3 anos, foi investido quantas paradas tinha que ter, quantos armazéns, foi feito junto com... Não, mas nós precisamos de 12 a 14 meses para referendar esse projeto. Eu digo, então, está terminada aqui essa conversa. Não, você não pode fazer essa grosseria, você tem que transmitir isso para os chineses. Eu digo que eu não vou transmitir isso, por favor, transmita, porque eu sou um empresário, eu não vou fazer isso. Houve um mal-estar, enfim. Eu quero dar um exemplo para os senhores, só apenas, como a China vê o Brasil de uma maneira muito séria. Muito séria. E o Brasil, até hoje, não entendeu que nós poderíamos nos beneficiar demais dessa relação, mas demais dessa relação. E, no entanto, me desculpem, sem querer ser político, sem tomar partido, não vejo. Estava conversando, a única, e volto a dizer, sem ser político, eu sou empresário, eu só tive uma recepção ao nível que eu achava, na época, em 2003, com o presidente Lula. Volto a dizer, não estou entrando em política, mas foi em 2003 que eu tive um amparo para dizer, vá em frente e faça o que tem que fazer. E fizemos em 2003 e 2005, um seminário chamado Brasil e China, um salto necessário. Dark sabe disso. 700 empresários chineses e brasileiros, 10 ministros aqui do Brasil, e repetimos em Beijing, um sucesso extraordinário. Levamos filmes, levamos Mauá, o imperador levei samba, e empresários. Pois bem,
até hoje, nós estamos em 2019, e me desculpem, volto a dizer, não estou falando em partidarismo nem partido político, mas ver o presidente do Brasil entregar camisa do Brasil ao presidente chinês, do Flamengo, desculpa, o Flamengo ele está jogando para a plateia aqui, porque a gente não sabe disso, mas jogando, eu não tenho, 30 anos depois, se me perguntarem, eu não tenho a veleidade de acreditar que isso possa ir adiante. Me desculpem, não é pessimismo, eu quero ser realista. Eu estou com 75 anos e acreditei nesse jogo mais do que eu podia. Mais. Esse jogo ou é jogado de maneira diferente ou vamos ser engolidos. Vamos ser engolidos mesmo. Não há Rota da Seda, que é um projeto belíssimo, referendado, para quem poucos sabem disso, pela ONU. A ONU referendou o Rota da Seda, que é outra coisa que vai se discutir muito mais adiante, mas eu não acredito que essas relações Brasil-China, a continuar do jeito que está, nós vamos ter grandes benefícios. Peço desculpa, mas é a minha opinião e eu não posso fugir dela. Obrigado. Obrigada, Marco Polo. Passar para a professora Mônica, que vai falar sobre as relações da nova Rota da Seda com a América Latina. Bom, boa noite a todos. Não posso dizer todas, né? A todos. É uma grande satisfação estar nesse debate. Obrigado, Dark, pelo convite. Eu acho que é um tema que tem estado em pauta cada vez com maior frequência e se aproximando da importância que ela tem. Eu acho que ainda está muito fora das nossas agendas, dentro da academia, fora da academia, a importância que tem a nova Rota da Seda como projeto que está reconfigurando o continente euroasiático. E eu queria me centrar um pouco, talvez, nas mudanças do sistema mundial que se expressam no projeto das dimensões da nova Rota da Seda, para logo passar brevemente a uma análise em que consiste exatamente esse projeto, né? E talvez começar por uma questão que Marco Polo colocou, eu acho que é muito fundamental, a relação com a China e o projeto da nova Rota da Seda significa uma janela gigantesca de oportunidades para a África, para a Europa, inclusive, que está se reaproximando, que era a velha Euroásia, que reemerge agora com muita força, e para a América Latina. E uma janela de oportunidades que eu coincido plenamente está sendo desaproveitada, né? Incrivelmente desaproveitada, porque significa um novo tipo de relação com um país que está concentrando grande parte do dinamismo da economia mundial, significa uma relação com uma proposta de parceria estratégica que não foi oferecida por outras potências que hegemonizaram a economia mundial antes desse momento que a gente está vivendo no começo do século XXI. Então, são um conjunto de oportunidades que eu vou rapidamente dar algumas pinceladas. Mas eu gostaria de começar por essa ideia de que existem mudanças muito profundas na economia mundial que a gente tem que avaliar com muito cuidado, com muita seriedade, para ver em que cenário econômico, político e geopolítico a região pode pensar aquilo chamado desenvolvimento, aquilo chamado cadeias de valor regional, aquilo chamado projetos de desenvolvimento nacional ou regionais, que foi um debate que a gente teve muito em 2012, 2013, quando inclusive a União das Nações Sul-Americanas colocou isso na pauta não só dos debates, mas da elaboração da política pública regional, e da que participou sistemática intensivamente desse processo de debate que foi muito rico. Então, a primeira questão que eu gostaria de dizer é que nós estamos num momento muito diferente que o momento que nós tínhamos no final do século XX. Para começar, existe um dado que a gente deve avaliar com muito cuidado.
que é a mudança do dinamismo econômico que está se deslocando de Ocidente e do Norte para o Sul e principalmente para o Oriente, né? Já os dados do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial indicavam desde 2014, há 5 anos atrás, que no ranking das 10 maiores economias do mundo, quando a gente mede os produtos internos brutos por dólar ajustado ao seu poder de compra local, que é o poder paritário de compra, que é o indicador mais usado para comparar economias, né? A gente não compara economias em dólar absoluto, compara economias a partir de um indicador que é esse dólar PPP. Então, esse ranking já em 2014 indicava que a China tinha passado ao primeiro lugar. A maior economia do mundo, o maior PIB do mundo era o chinês, deslocando os Estados Unidos para um segundo lugar, né? Seguido da Índia, do Japão, da Alemanha em quinto lugar, a Rússia, o Brasil em sétimo lugar naquele momento, a França, Indonésia e Reino Unido. Quer dizer, das 10 maiores economias do mundo, 5 eram os BRICS mais Indonésia. E o que é interessante é que existem vários trabalhos de prospecção econômica da economia mundial de aqui a 10, 15, 20, 30 anos. E, por exemplo, tem uma que eu acho muito interessante, que é da PwC, que é uma instituição inglesa, que prevê que em 2050, daqui a 30 anos, a China continuará sendo a maior economia do mundo, o PIB chinês em 61 trilhões de dólares PPP, e a Índia passará a um segundo lugar, deixando os Estados Unidos num terceiro lugar. Estados Unidos representando apenas 2/3 do PIB chinês, né? Seguido do Brasil, México, Japão, Rússia, Nigéria e Alemanha. Eu deixo o Brasil com um signo de interrogação, porque vai depender muito de como se desenrolar a política macro e microeconômica no Brasil nos próximos anos. Mas prestem atenção, por primeira vez no ranking das 10 maiores economias do mundo aparece uma economia africana, a Nigéria, e das 10 maiores economias do mundo projetadas para 2050, apenas 3 são daquele norte desenvolvido e ocidental. Estamos falando dos Estados Unidos, do Japão, vamos considerar dentro desse bloco, né, estratégico, e a Alemanha. Então, 7 são economias e potências emergentes. Eu acho que essas são mudanças muito profundas. E são mudanças não apenas em termos econômicos, mas também são mudanças em termos de capacidades locais de produção científica e tecnológica, capacidades de produção de grupos de cientistas que vão sustentar os processos de industrialização, as formas em que a gente vai enfrentar essa industrialização. Nós estamos falando já de revoluções importantíssimas nas tecnologias de informação e comunicação, etc. E aqui parou também mas aqui a gente vai. Desculpas da professora, que nós combinamos que ela traria uma apresentação, mas tivemos falhas técnicas aqui, que não conseguimos passar o data show. Mas eu acho que as ideias básicas a gente pode transmitir e apresentar, mesmo sem data show. Um elemento importante que a gente tem que ver são, por exemplo, as taxas de crescimento, para reforçar aquela ideia de que realmente o dinamismo econômico está se deslocando para o sul e para o oriente. Se a gente vê as previsões do Fundo Monetário Internacional, essas são previsões de julho de 2019, que já foram ajustadas há 15 dias atrás, com o último informe, né? Nós vemos que as economias avançadas vão crescer em 2019 a 2,3%, foi ajustado para 2%, já no último informe para 2019, ajustado para baixo. A projeção para 2020 é 1,8% de crescimento médio das economias avançadas, né? O G7, etc. As economias emergentes asiáticas estão crescendo a um ritmo de 6,3%, em grande medida puxado pela Índia. A Índia tem a taxa de crescimento do PIB mais alto do mundo, 7,5%. Né? A China está em 6,6%, 6,3%, mas eu acho que a China vai ampliar ainda mais o crescimento, se aproximando àquele patamar histórico do 10% que teve nas últimas décadas, por algumas ações que eu vou passar a expor daqui a pouquinho. E a América Latina fica num patamar muito baixo, 1% em 2018, 1,4% em 2019, que já foi ajustado para 1,1%,
Inclusive o crescimento do Brasil, todos sabemos que teve uma queda nas projeções para 2019 de 1,5% para 0,5%, e tem alguns setores que estão falando inclusive de um crescimento negativo, um decrescimento da economia brasileira. Então nós temos aí uma situação muito complicada na América Latina. Talvez a única exceção, uma das poucas exceções, seja a Bolívia. Claro que falar da Bolívia num país como o Brasil é falar de uma economia pequenininha, né? Eu que sou peruana, eu sofro muito dessa, digamos, dessa visão de economias pequenas perante uma economia tão grande como a brasileira, a mexicana, a argentina um pouco, né? Mas a Bolívia é muito interessante, porque a Bolívia é um dos poucos países da região, o único talvez, que está crescendo a um patamar que se aproxima aos 5% ao ano, o PIB boliviano. E é um país que está desenvolvendo uma política monetária extremamente interessante. Bolívia era um dos países mais dolarizados da América Latina. 98% da economia boliviana era dolarizada antes do governo de Evo Morales. Só Equador superava a Bolívia. Equador é 100% dolarizado, renunciou a uma moeda nacional. E depois de 8, 10 anos, a Bolívia tem menos de 2% de dolarização. O Banco Central conseguiu fazer microvalorizações do boliviano, e é interessante, eles têm aquilo que eles chamam um programa heterodoxo econômico, quer dizer, planejamento do Estado com uso do mercado. Então, o dólar na Bolívia pode flutuar livremente num patamar, numa faixa que o Estado delimita, de 6,7 para 6,9 bolivianos por dólar, pode ter a flutuação que o mercado quiser. Então, eles têm conseguido uma desdolarização e uma revalorização do boliviano, que tem tido um impacto muito importante, né? Com essas taxas de crescimento, com uma visão estratégica do Banco Central como instrumento de uma política econômica de longo prazo, uma visão de soberania em relação a seus recursos naturais fundamentais, como o lítio, por exemplo, né? Bolívia tem 74% das reservas mundiais de lítio. E o lítio não é qualquer coisa, o lítio é o minério que é utilizado para fabricar as baterias recargáveis de todos os dispositivos eletrônicos que se produzem e consomem no planeta. Então, digamos, é um minério extremamente estratégico, junto com outros minérios que o Brasil também tem, né? Então, eu acho que em termos de perspectiva econômica, nós estamos vendo que a tendência está se aprofundando. Realmente, as economias emergentes do Sul e asiáticas estão crescendo a ritmos muito mais dinâmicos que a Europa e Estados Unidos, que continuam em patamares muito baixos ou inclusive vão caminho a uma certa estagnação econômica. Um elemento talvez interessante para ver como é que isso está acontecendo em termos da produção científica tecnológica é um dado que eu queria apresentar aqui a vocês, mas eu vou relatar. Que são os cientistas nas ciências exatas e engenheiros que se graduam ano a ano no planeta. Aqui os dados são de 2012 e a tendência se aprofunda para 2019. Mas em 2012, dos 6,4 milhões de cientistas nas ciências exatas de base e as engenharias que se graduaram no mundo como primeira graduação, 23,4% se graduaram na China e 23% na Índia. Quer dizer, 46,3%, praticamente metade dos cientistas do mundo estão se graduando em 2 países asiáticos, China e Índia. A União Europeia está formando 11,5% desses cientistas, Estados Unidos 9,2%, Brasil 1,9%, provavelmente vai desaparecer dessa pista se continuar a política do governo atual em relação à educação pública e à universidade no Brasil. A Rússia 5,1%, Japão, Coreia do Sul, Taiwan 8,1%. Quer dizer, quando a gente vê o que isso vai significar daqui a 5, 6 anos, é que a produção de cientistas no planeta vai se alocar principalmente nos países asiáticos, incluindo a Rússia. E isso é, novamente, um argumento forte que nos leva a pensar que essa capacidade local de produção científica e tecnológica também está se deslocando para a Ásia. E se a gente leva em consideração a relação estratégica de parceria entre a China e a Rússia, inclusive no âmbito do parque tecnológico industrial militar, nós estamos perante um fato de grande envergadura.
se até 2010 Estados Unidos representava, segundo o CIPRI, que é a instituição que melhor e maiores dados produz sobre paz e guerra e sobre questões militares no mundo. Segundo o CIPRI, até 2010, Estados Unidos tinha 50% do gasto militar mundial. Em 2018, com dados que foram publicados em começo desse ano, Estados Unidos cai de 50% nesse período todo, né, de 9 anos, para 35%. E a China, que tinha 2% de gasto militar em 2010, sobe para 13%, até 2018. E em parceria com a Rússia, e a Rússia não é qualquer coisa, a Rússia foi uma potência militar durante todo o período da Guerra Fria. Então tem aí uma capacidade instalada importante. Estão desenvolvendo não só tecnologia de ponta em algumas áreas estratégicas nesse campo, mas estão desenvolvendo uma colaboração militar importantíssima, né? Então, isso para dizer o quê? Isso para dizer que quando a gente pensa a nova Rota da Seda, lamentavelmente a gente não vai poder passar o mapa, mas imaginemos, né? Imaginemos grandes corredores de infraestrutura que vão partir da região norte da China, Beijing, Tianjin inclusive, né? Beijing, Tianjin, vão atravessar toda a região central da Ásia, vão chegar à Europa de Leste e tem como destino final Madrid. São estradas, grandes estradas, trem-bala, oleodutos, gasodutos, que vão aproveitar os recursos fósseis, gás e petróleo, mas sobretudo gás da Rússia, para o consumo chinês, né? Então, nós estamos falando de transporte de pessoas, transporte de mercancias e transporte de recursos naturais, matérias-primas. E nós temos a rota marítima, que na verdade tem inspiração na velha Rota da Seda do século XII, do século XIII, que teve o melhor momento com Gengis Khan, e que se retoma no século XXI, que vai partir do sul da China, vai contornar todo o sudeste asiático, vai contornar a Índia, e dessa vez, a diferença da velha Rota da Seda do século X, XII, da era cristã, ela vai incluir toda a África. Esse projeto da Rota Oceânica da Seda inclui a construção de 25 novos portos. O mapa que eu tinha é o mapa de 2015. Mais da metade desses portos já estão construídos e a outra metade está em fase de construção, né? Inclusive uma transoceânica na África subsaariana. Então, o que isso significa? Olha, é interessante porque a nova Rota da Seda, como projeto de negociação e dos mais complexos, ele não é um projeto que se impõe, é um projeto de ampla negociação diplomática e comercial, que inclui mais de 80 países do mundo nesse momento. Estamos falando mais ou menos de 70% da população mundial, que formam parte desse memorando de entendimento da nova Rota da Seda. Ele é lançado em setembro de 2013. Em setembro de 2014, já tinha um plano de ação com prioridades e já tinha um fundo próprio de 40 mil milhões de dólares. Mobiliza o Banco de Desenvolvimento Asiático com um capital de 200 mil milhões de dólares, reforçado pelos chineses, para financiar toda a infraestrutura dessa nova Rota da Seda, né? Em 2014 já inclui 25 países do mundo, e nesse momento são quase 80 países do mundo que formam parte desse memorando de entendimento. 60% dessa população é uma população que tem baixa a médio ingresso per capita, de 1.000 a 4.000 dólares por ano, quer dizer, exatamente a população com capacidade de expandir o consumo. A população com ingresso per capita muito alto já tem um patamar alto de consumo, não vai mudar muito, né? E a população com um ingresso per capita muito baixo vai ter uma tendência a se converter em classe média também, porque aqui nós temos que levar em conta algumas questões da política interna chinesa. Em primeiro lugar, nas resoluções do último Congresso do Partido Comunista Chinês de outubro de 2017, eles, entre as resoluções finais, colocaram como meta acabar com a miséria e a pobreza na China em 2030. O que isso significa? Se falava de 800 milhões de pessoas que tinham sido retirados da condição de miséria, né? Isso significa, em termos econômicos, uma ampliação
gigantesca do mercado interno chinês. E isso é uma decisão política, porque a China, com a crise de 2008, perdeu 20 milhões de empregos, com a desaceleração da economia mundial. Eles iniciaram uma política de construção de infraestrutura, construíram cidades inteiras fantasma, sem população, para criar empregos. Era mais fácil ter construções de cidades e de estradas, etc., que não eram utilizadas, e eles conseguiram criar 27 milhões de empregos do que suportar 20 milhões de desempregados, né, do ponto de vista social e econômico. Então, a China sabe que o crescimento do mercado interno é uma estratégia para se proteger perante a vulnerabilidade da economia mundial. Né? Primeira questão. Segunda questão, nós sabemos já há alguns anos, flexibilizou-se aquela ideia do filho único. A China está apostando um crescimento demográfico também. Né? Então, por essas duas razões, eu acho que a China avança para um crescimento do seu PIB anual que vai se aproximar ao 10%. Daqui a 2, 3 anos nós estaremos num patamar mais alto. E isso vai acelerar a economia mundial como um todo, mas sempre tendo como centro os países asiáticos, porque a China está criando todo um sistema de cadeias de valor regionais muito fortes, né? A Coreia está integrada, enfim, todo o Sudeste Asiático está integrado ao processo chinês, né? E os países africanos, muito interessante, esse é um dos pontos, talvez, fortes e com o qual eu gostaria de ir concluindo a minha apresentação. Os africanos tiveram uma negociação com a China para delimitar e verificar as prioridades da nova Rota da Seda na África. Coisa interessante, a África se reúne em bloco com a China, inclusive recuperando essa visão pan-africana que tinha sido muito desintegrada nos anos 80 e 90. Né? E com isso, o que a África consegue? A partir dessa visão pan-africana e de integração africana. Em primeiro lugar, um fundo de 60 bilhões de dólares destinado para a nova Rota da Seda na África, que serão pagos de 3 maneiras. São empréstimos de 20 a 40 anos que terão juro zero. Serão pagos em 20 a 40 anos com juro zero. 1/3 desses valores simplesmente serão investimento a fundo perdido. E uma terceira forma de esses empréstimos são otorgados é pagos com matérias-primas, que é em boa conta o que a China interessa. Né? Então, isso, por que eu coloco isso? Porque num momento, como diz Marco Polo, em que a região poderia estar se beneficiando com a relação com a China, condicionando as exportações de matéria-prima à transferência tecnológica, à agregação de valor local, à cadeia de valor regional, nós continuamos entregando as matérias-primas a preço de banana e sem nenhum condicionamento. Nós temos condições de ser formadores de preço internacional de matérias-primas, o cobre, por exemplo. 47% das reservas mundiais de cobre estão entre 2 países da América do Sul, Peru e o Chile. Nós não temos nenhuma pretensão de ser formadores de preço internacional de cobre, sobretudo o Chile, que tem a maior reserva mundial. Somos tomadores de preço internacional do cobre e de outras matérias-primas, que é determinado pelo chamado mercado de futuros. Já desde 2008, nós sabemos que 65, 68% do mercado internacional de commodities está nas mãos de especuladores tradicionais e de novo tipo, que pouco ou nada tem a ver com as matérias-primas, mas com a securitização desses processos e com o mercado, que é uma expectativa de mercado futuro, que vai organizar todo esse mercado especulativo global. Né? Não tem nada a ver com as reservas reais, com a produção real, etc. Então, nós temos aí gigantescos desafios, porque quais são as prioridades da nova Rota da Seda? Eletrônicos, infraestrutura, vias, estradas, hidrovias, portos, etc. Maquinária pesada, né? Intercâmbio e colaboração, inclusive acadêmica. As nossas universidades deveriam repensar a sua colaboração acadêmica. Continuamos pensando a colaboração acadêmica com universidades europeias e estadunidenses, quando vemos que todo o acervo da produção científica está se deslocando para as universidades asiáticas. Né? E eu me pergunto uma coisa assim muito básica. Quando essa nova Rota da Seda, que vai atender uma ampliação de consumo
de 65%, 70% da população mundial, asiática, africana, grande parte da Europa, entre numa fase de pleno desenvolvimento. Nós estaremos num momento de grande e crescente demanda de matérias-primas para atender esse processo. E grande parte dessas matérias-primas, minerais metálicos, minerais fósseis, recursos hídricos inclusive, capacidade de produção de alimentos, está na América Latina e particularmente na América do Sul. Não existe outra região do mundo que possa oferecer esses subsídios para essa nova rota da seda se desenvolver. E a seguinte pergunta também muito básica que eu me faço. Nesse momento, 4, 5 anos, daqui a 2025, 2024, a região vai se conformar com continuar sendo exportadora de matéria-prima sem valor agregado? E cada vez com menos valor agregado, já não exportamos mais aço, exportamos ferro e alumínio, o aço produzido lá. Vejam vocês a que nível a gente tem chegado. Estamos destruindo as comunidades científicas, estamos destruindo a tecnologia, estamos destruindo... E dizer, claro, para ser exportador de bananas, você não precisa universidade, você não precisa comunidade científica, você não precisa educação superior de qualidade, né? É muito grave o que está acontecendo na região, porque nós estamos indo na contramão de um processo global de regionalização para fortalecer a posição dos países perante esse projeto colossal que significa a nova Rota da Seda, e nós estamos destruindo as nossas próprias capacidades científicas e da indústria nacional e regional, no momento em que exatamente deveríamos e poderíamos estar fazendo o contrário, né? Isso significa negociar em outros termos, mas isso significa, sobretudo, ter uma visão estratégica. Não são questões econômicas, são questões, em primeiro lugar, políticas. E logo, claro, tem desdobramentos econômicos, científicos, tecnológicos, mas são decisões políticas em relação a que a gente entende por soberania, né? O presidente Bolsonaro foi otorgar a possibilidade desse MID visto a qualquer chinês que ingresse no Brasil sem nenhuma reciprocidade. Isso é novo para Itamaraty. Historicamente, Itamaraty sempre foi um dos poucos países da América Latina que exigia reciprocidade nesses termos. Isso não existe mais no caso brasileiro, né? Só para colocar um exemplo simbólico, o Paulo Nogueira, que vai estar conosco na UFRJ amanhã, ele lançou um livro semana passada, né? Sexta-feira. O Brasil não pode ser quintal de ninguém, né? E é realmente isso, né? O Brasil está entregando os recursos naturais, os recursos hídricos, as bases militares estratégicas, sem nenhum tipo de restrição, né? E isso é um problema gravíssimo. Então, um pouco para terminar, eu acho que essas oportunidades existem. A China tem uma política para a América Latina que foi criada em 2008, aprimorada em 2011 e 2016, onde ela diz textualmente: a China interessa desenvolver relações de colaboração, de cooperação, de benefício recíproco sob 5 princípios de coexistência pacífica: não intervenção, respeito à soberania, colaboração, etc. Alguns dizem para mim, mas você está sendo muito ingênua. Mas não é ingenuidade, não. É que a China interessa relações de longo prazo. Inclusive nessa política, que são 10, 11 páginas que resumem as grandes linhas dessa política para a América Latina, se diz que a China está disposta a negociar com cada país da região, com um grupo de países ou com a região no seu conjunto. Aí você diz, mas por que a China vai estar interessada em negociar com a região no seu conjunto, se sabe que assim vai perder fortaleza na negociação? A resposta, do meu ponto de vista, é relativamente simples. China está pensando ela própria daqui a 50, 100 anos. E a ela interessa uma relação de longo prazo. E uma relação regional vai diminuir a vulnerabilidade das mudanças de política local, né? Então, ninguém mais é interessado que a China de fortalecer os processos de integração regional, porque isso vai permitir uma colaboração e uma relação de longo prazo, né? E não um benefício imediato que pode levar à quebra de relações que são estratégicas de fato e que estão nesse contexto de mudanças muito profundas do sistema mundial. E eu faço parte do grupo de pesquisadores, enfim, de gente da academia que acha que estamos num momento de mudança de centro hegemônico dessa economia mundial também. Já não é mais Estados Unidos, tudo indica que está se deslocando para a China. Se vai ser multipolar ou não ainda a gente está vendo, mas a China é, nesse momento, um centro, o mais dinâmico da economia mundial.
Isso é um fato e os dados mostram isso. E daqui a pouco será um centro de produção científica e tecnológica também. Já tem tecnologia de ponta em energia limpa e renovável. Eles indiscutivelmente têm a tecnologia mais avançada na produção de energia solar e a preços cada vez mais baixos, né? Desde que eles tiraram dos alemães a produção das placas fotovoltaicas, o preço das placas fotovoltaicas tem uma queda impressionante, né? Eles têm a tecnologia de novos materiais, eles já têm um acelerador de partículas que só o CERN tinha em Genebra, que é um projeto que custou à Europa 70 anos, né? O projeto para reproduzir a origem do universo e da matéria. Eles já têm um acelerador ao mesmo nível de energia. Eles já não estão mais no processo de transferência de tecnologia, eles estão no processo de disputa de tecnologia de ponta em setores estratégicos, inclusive as tecnologias de informação e comunicação. Essa briga entre Estados Unidos e a China em relação à Huawei e a tecnologia 5G não é simplesmente uma briga empresarial, é sobretudo uma disputa tecnológica que em termos geopolíticos tem a maior importância, porque a tecnologia 5G vai revolucionar grande parte da indústria no mundo, vai permitir os carros autodirigidos, vai permitir maior precisão na tecnologia militar, etc, etc. E essa tecnologia Estados Unidos não tem, e China tem, e uma das principais empresas é a Huawei. Por isso, a retaliação que os Estados Unidos teve contra a Huawei teve que dar um passo atrás, né? Tem 90 dias mais que os Estados Unidos vai exportar para a Huawei o que precisa para produzir os dispositivos telefônicos, que provavelmente seja o tempo em que a China vai poder ter uma tecnologia própria nesse campo também. Então, nós estamos num momento de mudanças muito profundas, a região tem grandes oportunidades, mas, lamentavelmente, com essas visões reduzidas e muito afastadas das tendências reais da economia mundial, nós estamos cometendo erros gravíssimos. Mas, como eu não quero terminar essa minha fala de maneira pessimista, eu acho que mudanças importantes vêm por aí no Cone Sul, o que está acontecendo na Argentina, a vitória de Fernandes e Fernandes, na verdade, né? Fernandes e Cristina Fernandes de Kirchner, toda a ebulição no Chile, mostram que esse projeto neoliberal, de entrega, de perda de soberania, não tem mais como se sustentar no tempo. Pode ganhar uma eleição, na Argentina ganhou uma eleição, 4 anos de governo, mas os desastres econômicos que foram feitos e as consequências para a população foram tão graves que se desgastou em um período de governo. Eu acho que estamos perante um novo momento de emergência de projetos nacionalistas, projetos progressistas, projetos de esquerda, produto do fracasso e a incompetência dessa nova direita que não tem projeto nacional. E isso é uma coisa muito grave no mundo desse nível de mudanças que estamos vivendo hoje em dia. Muito obrigada. Obrigada, professora Mônica. Muito boa a exposição. Vou passar agora para o nosso amigo Gaio Doria, o Gaio que também viveu muito tempo na China, né? Se formou mestre e doutor lá na China e agora trabalha numa das grandes estatais chinesas, aqui no Brasil, obviamente. Então, Gaio. Está funcionando ok. Bom, primeiro é uma grande responsabilidade dar prosseguimento a uma exposição dessa, né? E como último expositor, eu sempre acho que tem uma responsabilidade também de tentar agregar as duas falas anteriores, né? E eu vim para falar um pouco não só da minha experiência na China, mas também do caminho chinês, do que é a China, da Rota da Seda e principalmente da sua correlação com o Brasil, né? Eu queria começar, talvez voltando um pouco no tempo, para a década de 70, em que os chineses vinham aqui no Brasil e ficavam impressionados com o desenvolvimento do Brasil. Eles falavam, poxa, eu quero que a China seja igual ao Brasil. Naquela época, em 70, eu li isso num livro, a gente não sabe se é verdade, mas com certeza é uma metáfora que explica, né? Só havia uma estrada pavimentada na China, que era a que ligava Xangai a Pequim. O resto tudo era estrada de terra. E hoje, bom, o quadro se reverteu completamente, né? Hoje são os brasileiros que pensam, poxa, eu queria que o Brasil fosse igual à China, né? Pelo menos em termos de crescimento, etc. E acho que todos os brasileiros assim comprometidos com o Brasil, né? Eles ficam assim
deitam à noite no travesseiro chorando, pensando em soluções e como vamos sair desse buraco, né? Nós estamos agora passando por um processo, né, foi apontado pela professora Mônica, de destruição da nação. Essa não tem não tem uma maneira mais simples de dizer isso, né? Porque, e eu também gosto nessas minhas exposições, tentar ser o máximo didático e simples possível, porque eu acho que espaços como esse têm que dialogar com o povo, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu queria começar a elaborar um pouco é sobre o caminho da China. Hoje a China está na moda, né? Quando eu fui para a China, por exemplo, eu era tirado de maluco. Você fala, quê? Você vai para a China? Não. Eu fiz história na UF, em princípio, né? Eu fui orientando Daniel Arão, que é um historiador de certo renome, né? E quando eu falava que ia para a China, o Daniel sempre me incentivou muito. As pessoas falavam, pô, você é maluco, você vai fazer o quê na China? Quando eu comprei a passagem, meu pai me deu escova de dente e desodorante. Na China, ele estava na cabeça que a China era a China maoísta, com muitas pessoas, né? E, enfim, eu tive minha trajetória lá, agora voltando eu vejo que todo mundo, pô, China, vamos pesquisar a China e tal. E como se a China fosse um grande modelo de desenvolvimento. E não há dúvidas de que é. Mas uma coisa que me incomoda muito, e é isso que eu quero começar aqui a ressaltar, é uma espécie de despolitização das análises da China. E um pouco de despolitização que a gente vive no Brasil, porque hoje falar de política no Brasil é um assunto incômodo, né? Se você entrar no táxi, no bar, começa a falar de política, o pessoal já vira a cara, é um assunto chato, mas infelizmente a política ela é tão visceral para a comunidade, para as sociedades humanas, como todas as nossas outras atividades, ela não pode ser evitada. E da mesma maneira, todas as análises sobre China também são politizadas, sejam de maneira explícita ou não. A maioria sequer, acho que a grande maioria dos acadêmicos não assume isso, né? Ou às vezes nem eles sabem o que eles estão fazendo, eles acabam aderindo às grandes correntes e vão reproduzindo, né? E todo esse sucesso chinês é analisado, hoje em dia, por exemplo, tanto aqui, eu vou falar no caso do Brasil, né? E não vou ficar citando nomes, mas assim, talvez dividido em campos, né? Nós temos os liberais brasileiros que adoram a China, né? Eu acho um grande contrassenso, né? Pô, a China é um grande exemplo, aplicou grandes políticas neoliberais e tal. É uma certa verdade, né? Mas aí você olha o exemplo que ela deu, mas pô, quando teve a crise de 2008, eles fizeram políticas completamente que eu acho que nenhum outro governo na Terra faria, de construir cidades, de desprender recursos, diminuir a produção para evitar uma crise de superprodução, né? Porque a crise de 2008 foi essencialmente uma crise monetária, né? Então, como é que você explica isso, né? Parece que a China não teve uma revolução comunista, né? E eu não quero entrar aqui nesses debates que é o que eu chamo do marxismo ocidental, né? Que é um marxismo muito apaixonado, dogmático, em que, principalmente aqui no Brasil, né, os comunistas brasileiros eles gostam de taxar se a China é comunista ou não, né? Ele não é capaz, talvez, de ganhar uma eleição de condomínio, mas ele já é proficiente suficiente para dizer que o Partido Comunista, que tirou 800 milhões, não é socialista, né? E isso não pode ser um debate, digamos assim, moral e apaixonado, mas um debate elencado em fatos, entendeu? E isso tem uma série de problemas que acho que seria impossível, né, dar conta aqui, mas assim, eu quero chamar a atenção para alguns absurdos, né, que primeiro foi essa tese do fim da história, né, em que o fim da nossa sociedade estaria exatamente na economia de mercado liberal e na democracia liberal, né? E isso está se provando que é uma mentira, nem vou mais elaborar nisso, mas o que eu acho interessante é que quando a União Soviética caiu, né, o socialismo realmente existente, enfim, cada um chama de um jeito, o mundo simplesmente bateu o carinho e falou, acabou o socialismo, assunto encerrado, fecha a porta, bola para frente. Mas peraí, se você somar as populações da União Soviética com todos os países que foram socialistas, de orientação marxista-leninista, não dá a população da China. Mas a China continua com o Partido Comunista. Não, fica tranquilo que daqui 5 anos aí vai cair. Era esse o diagnóstico, né? E isso não aconteceu. Não só não aconteceu, como a China aprofundou, né, vamos dizer assim, o sistema marxista-leninista, a moda dele, na China, e continua elaborando suas conclusões teóricas aí, quer nós gostemos ou não, entendeu? É muito importante destacar isso. Por quê? Por exemplo, você vai pegar hoje o Xi Jinping. Hoje a China vive
um reativamento do marxismo. Se você fala isso no Brasil aqui, as pessoas pensam, pô, que isso? Não, não é. O marxismo é considerado uma filosofia, uma disciplina de nível 1. Assim como nós aqui temos as nossas metas, em que, por exemplo, as ciências exatas, em geral, elas recebem mais recursos que as ciências humanas, na China não é diferente, o marxismo ele é do mesmo nível das ciências exatas. Quer dizer, física, química, matemática, marxismo, engenharia, todos recebem o mesmo dinheiro. Aí entra história, etc., relações internacionais. O Xi Jinping, por exemplo, ele é doutor em filosofia marxista. Então, como é que você explica isso tudo, né? Eu acho que é importante trazer isso para dizer aqui, que a China ela tem um caminho de desenvolvimento nacional, tem um projeto de desenvolvimento nacional, tem um programa bem claro definido. Eles, se você for pegar desde a fundação da República até os dias atuais, com todos os seus erros e acertos, você vai ver que tem um programa e esse programa é minimamente cumprido. E quando está errado, é corrigido. É isso. Eu não vou discutir se a China é socialista ou não, não é isso. A China tem um caminho, ela se propõe num caminho, dentro de um, pode, se você quiser colocar que é uma fantasia, e ela segue isso. E nós no Brasil não temos isso. Nós não sabemos o que somos, o que queremos e onde que vamos chegar. Nós estamos à deriva. Então, essa é a lição que a China tem pra gente, né? E, bom, a China ela coloca essa questão do socialismo e ela, a partir desse corpo teórico que ela construiu, ela tem uma visão de mundo. E ela trabalha com... E aí é que por isso que eu fiz aquele paralelo, né, com o fim da história, porque nós ocidentais somos muito arrogantes, né? A gente simplesmente decretou o fim do socialismo, sendo que o maior país socialista que existia na época não tinha acabado. E nós estamos falando de uma cultura de 5.000 anos que tem cultura política própria, filosofia, história, quase que em desenvolvimento paralelo à nossa. Mas como nós, eu digo nós porque eu nem considero o Brasil parte disso, né? Mas nós, de certa forma, apesar de eu não acho que o Brasil seja parte do Ocidente, né? Pelo menos como a academia costuma tratar, mas nós temos uma tradição judaico-cristã e comungamos de valores comuns e estamos sempre, pelo menos, na retaguarda desse mundo, né? Como esse mundo controla todas as instituições, ele simplesmente tem o poder normativo de dizer o que é e o que não é, né? Então, voltando a essa questão, a China elaborou todo um discurso, um corpo teórico, em que ela vai falando e a gente não consegue ouvir. A verdade é essa, a gente não consegue ouvir. Porque quando a pessoa fala, destino, comunidade de destino compartilhado, fala, pô, não, isso não existe, não existe. Vem logo o cinismo, né? Sempre tem alguém que está ganhando e tal, não sei o que lá. Aí se você fala assim, não, a China, o imperialismo, não sei o que e tal, usa todo aquele jargão clássico, marxista, aí o cara fala assim, não, agora você já está falando minha língua, não, realmente, a China é isso e isso, suas contradições, etc, etc. Então, assim, a China tem sua maneira de se expressar, e a gente tem que aprender a ouvir isso, né? E a nova Rota da Seda, aí eu não vou tentar fazer um pouco de uma elaboração até política, né, em cima disso, que acho que a professora ilustrou muito bem o que é o projeto no seu conteúdo, é exatamente uma espécie de internacionalização de todo o processo de reforma e abertura da China. Ou seja, tudo aquilo que foi acumulado nesses 30, 40 anos, hoje está sendo, pretende-se, né, exportar via Rota da Seda. Bom, aí a gente pode entrar em algumas, vamos dizer assim, elaborações, né? Tem gente que vai primeiro que não existe uma Rota da Seda, né? Rota da Seda são várias rotas, tem toda uma recuperação. Eu acho que isso faz parte da China, porque se você for ler hoje artigos de acadêmicos chineses, a primeira coisa que se fala aqui no Ocidente é que, não, o marxismo e o confucionismo, não, duas coisas totalmente antagônicas, impossível. Você está falando de banana e maçã. Quando você pega um artigo de um marxista chinês, ele fala o seguinte, ele fala que o marxismo ele já se tornou parte da cultura tradicional chinesa. Hoje ele é um dos pilares, junto com o confucionismo, o taoísmo, o budismo e o marxismo. Ele é um elemento formador da sociedade chinesa. Então, assim, claro,
como tudo, hoje se a gente vai pegar, vai ir nos textos, né, essa coisa de direita e esquerda são sempre pontos de referência, né? A esquerda para vocês da plateia é diferente da minha, né? É só mudar a posição que você muda. E você tem essas categorias, você vai achar contradições evidentes, mas assim, no processo contínuo da história, sendo todas as suas contradições, eles foram se casando e seguindo adiante. Entendeu? Claro que cabe estudos de denunciar, etc, etc, mas é um pouco por aí. E, bom, aí, por que eu estou falando isso? Porque sempre tem essas recuperações históricas da China, né? E a Rota da Seda é um pouco isso. A China, ela quer recuperar o tempo em que ela era um centro do mundo. Por que Rota da Seda também poderia se chamar tantas outras formas? Por que eu estou falando da Rota da Seda? Porque o Japão, na sua época de ouro, tentou uma iniciativa semelhante na década de 90 e falhou miseravelmente. E a China está tentando a mesma coisa, né? Eram projetos de infraestrutura, teoricamente, para integrar ali a Ásia, que era, eu esqueci agora o nome do banco japonês que foi fundado, se eu não me engano, me fugiu da cabeça, mas assim, a China está fazendo a mesma coisa, mas está chamando de nova Rota da Seda. Isso no momento inicial, né? Porque a Rota da Seda ela nasceu principalmente como uma proposta de integração regional ali da Ásia, né? Que, na verdade, seria o ponto crítico que marcaria a consolidação da China como uma potência regional. É isso. Por isso que se falou em toda essa integração euroasiática, né? O início foi muito discutido, debatido exaustivamente, mas posteriormente, dada a adesão, né, que os países tiveram à iniciativa, foi se ganhando proporções globais, até chegar na América Latina, né, que originalmente a América Latina estava bem longe da Rota da Seda. Isso acabou virando uma espécie realmente de quadro teórico de como a China pretende lidar com o mundo e como ela pretende exportar toda a sua capacidade, o seu know-how de engenharia, todo o seu crescimento. E claro que isso coaduna com contradições internas também, não há dúvidas. Mas acho que assim, não é esse o nosso interesse agora. O nosso interesse é, e o Brasil nessa história? E o Brasil? O que a gente quer? Porque o nosso trabalho aqui, como pensadores do Brasil, não é idolatrar a China, é entender a China e saber quais as lições nós podemos tirar para colocar o Brasil de volta nos trilhos. Essa é a lição. Ninguém pode se... Porque eu acho que tem muita gente que fica perdida no caminho entre odiar a China ou amar muito a China. Eu acho que é importante pautar que assim, nós temos que estar a serviço do Brasil e aprender como o caminho de desenvolvimento chinês, que é politizado, pode nos ajudar a nós formularmos o nosso caminho. Que não precisa nem ser, assim, digamos assim, se socialismo é um nome que é muito sensível aos ouvidos, chame-se de outra coisa. Mas com certeza é um caminho, que essa é a grande lição da China, que é um caminho imprudente, né? É um caminho imprudente. O Brasil é um país de miseráveis, de distorções enormes. Isso simplesmente tem que ser corrigido pelo simples fato que no século XXI, com todas essas invenções, é simplesmente inaceitável que a menos de 100 metros daqui existam pessoas que vivam que nem bicho. Não pode mais acontecer. Entendeu? Então, voltando para a questão da Rota da Seda das relações bilaterais da China-Brasil, eu queria pontuar algumas coisas que, por exemplo, o Brasil, a China, o crescimento como é que eu posso dizer? É inevitável. E a China hoje é um titã, todo mundo vai ter que aprender a lidar com ela, querendo ou não. Mas a primeira pergunta que a gente tem que responder é o seguinte: a nossa relação com a China e a consolidação da China como o primeiro parceiro comercial do Brasil, ela é uma política de Estado ou de governo? Essa eu acho que é uma primeira pergunta a se responder. Por quê? Na minha modesta opinião, é de governo. Porque não há dúvida de que a China vai ocupar o top 5 de qualquer país na América Latina, mas ela ser o primeiro é uma política de governo. Foi uma decisão deliberada, entendeu? Tomada pelos governos ali, centro-esquerdas ali, no nosso caso liderado pelo PT, porque houve casos semelhantes na América Latina, em que a China ela era um parceiro para o nosso desenvolvimento nacional. Ali naquela hora, de maneira ainda que incipiente e embrionária, com todas as suas insuficiências, a China era uma parceira disso. E ela foi tornada
a primeira parceira comercial de maneira deliberada e num esteio que vinha de crescimento aí, né, desde talvez aí da década de 90, né, mas assim, os números eles não mentem, vocês vão pegar ali a série histórica do comércio e explode mesmo depois de 2004, né? E não é por acaso. Esse é um primeiro ponto que eu acho que tem que ser ponto. O segundo ponto é o seguinte, a nossa relação com a China, ela não conseguiu superar o âmbito comercial. Esse é um outro problema gravíssimo, né? Por quê? Aí tem várias, né? Por exemplo, desde a falta de pessoal mesmo, né? Que dê organicidade, né? Essa relação, que seja capaz de transitar nesses dois ambientes. Acho que isso tem muito pouco. Tanto do lado de lá quanto do lado daqui, apesar do lado de lá ter mais do que o daqui, né? Como também por uma espécie de desorganização institucional nossa. Eu acho que esse, na verdade, é o principal culpado, que é o governo que tem que direcionar, né? E criando políticas que facilitem essa integração, né? Seja de mandar pessoal. O Brasil não tem um programa de bolsas que mande pessoas para a China. É a China que convida todo mundo. O Brasil não olha para a China como um professor, digamos assim. Não, professor não é a palavra, mas como um modelo a ser seguido. Todo mundo prefere estudar nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então não tem políticas claras, institucionais das agências de pesquisa de fazer essa aproximação e fazer com que haja gente na sociedade brasileira, né, para dar continuidade a isso. E isso, na minha opinião, teve consequências muito nefastas, porque a relação China-Brasil acabou criando uma distorção muito grande, na minha opinião, entre o lado comercial, a sociedade civil e o Estado, né? Porque como ela é meramente comercial, ela acaba reforçando setores da economia que hoje não estão alinhadas com o projeto nacional. Não querem estar, né? Mas que deveriam enxergar a necessidade disso. Então, traduzindo um pouco isso, a China também foi um pouco o nosso carrasco nesse sentido. Não deliberadamente, mas ela reforçou, através dessas trocas comerciais, pessoas que, enfim, não tinham um compromisso com o Brasil, né? Era o dinheiro pelo dinheiro, que continua assim, que a princípio de primeira instância não tem absolutamente nada de errado, né? Como eu disse, é o governo que tem que estar aí presente, a gente tem que ter governo, tem que ter institucionalidade para cobrir esse lado, né? E eu acho que esse é um pouco o resultado, assim, a gente vive um pouco perdido, que você vai pegar, assim, passar no pente fino, né? As pessoas hoje que lidam com a China, elas vivem numa espécie de limbo, né? Uma contradição, porque nós temos uma cabeça ocidental, né? Eu gosto de usar a seguinte formulação, né? Assim, a grande parte das pessoas que lidam com a China, assim, o coração delas e a cabeça está em Miami, mas o bolso está em Pequim, entendeu? Então, assim, isso é um problema, né? Quer dizer, é um problema que tem que ser resolvido e atacado de frente, e isso perpassa pela conscientização política num certo nível, né? E a Rota da Seda, né, que eu acho que seria uma grande oportunidade para o Brasil atrair investimentos e fomentar, porque não tem jeito, não adianta querer se iludir, o papel do Estado é fundamental como, assim, fomentador do desenvolvimento nacional, e a gente tinha essa porta aberta para a gente, diversos países da América Latina, Costa Rica aderiu a esse memorando de entendimento da nova Rota da Seda, e o Brasil escolheu não aderir. E quais são as consequências para o Brasil quando ele escolhe não aderir? Aparentemente, nenhuma, né? Mas são muitas, porque quando você não adere à iniciativa, você perde uma série de mecanismos de financiamento, de interlocução. E aí, o resultado prático que nós temos hoje, né, que foi a criação dessa Secretaria de PPIs, né, que bom, aí eu não quero entrar na discussão do que é a Secretaria de PPI, mas assim, a Secretaria de PPI, ela é a voz brasileira para o mundo. Só que o mundo tem outros planos para o Brasil, né? E a China tem outros planos para o Brasil. Então nós temos dois lados falando línguas diferentes. Enfim, assim, eu fiz essa exposição um pouco mais geral, né, para tentar dar um pouco uma costurada e dar sentido a tudo isso que a gente está vivendo, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Não adianta a gente ficar falando a China desenvolveu a política, o Congresso do Partido de tal coisa, tal, mas tá, e o que isso significa? E o que a gente pode tirar de lição disso para nós? Então, assim, nós hoje estamos em posição desfavorável com relação à China, não é juízo de valor, porque nós não sabemos o que queremos, né? Isso vem disso que eu estou te dizendo, né? Que eu expus, que nós não temos um projeto nacional
claro, não sabemos o que queremos, porque tem muito político que fala, Projeto Nacional de Desenvolvimento, tudo bem, concordo, e aí, qual? A utilização dos bancos públicos, não, tudo bem, isso é uma política, mas qual é o nosso programa? Onde é que a gente quer chegar? Qual é a nossa visão de mundo? Né? Essas pessoas que elas estão no poder, na verdade, elas fazem parte de um programa maior, né? Essa é a minha modesta opinião, porque só pode, né? E esse programa perpassa por reinserir o Brasil num determinado posicionamento, né? Que já era, enfim. E isso está em curso. Agora cabe a nós, né, de intelectuais progressistas, intelectuais, sair, mas principalmente dialogar com o povo, né? Porque, infelizmente, né, a história já demonstrou que intelectual sozinho não faz absolutamente nada, né? Então é preciso falar a língua do povo e mostrar para eles que eles são beneficiados, não ficar com raiva do povo, porque esse processo que a gente viveu no Brasil ele é um processo muito confuso, né? É difícil você entender, porque a gente vive nessa era de fake news, que não é, na verdade, a fake news ela sempre existiu, né? Na Revolução Francesa ficava lá os agitadores distribuindo papelzinho de fofoca, né? Ela só ganhou outras proporções e outras rapidezes, né? Mas assim, ela não é uma coisa exatamente nova na política. Então, mas ela triunfa porque nós não temos organização para resistir a ela. Então a verdade, assim, a verdade que na verdade não existe verdade absoluta, mas assim, a verdade que seria onde queremos chegar, né, ela não existe. Então ficamos perdidos à deriva. Então era mais ou menos isso que eu gostaria de falar, né, para elaborar um pouco aí, agradecer a oportunidade de participar, falar aqui com vocês. Acho que esse é um espaço importante, né? Pensar o Brasil é uma coisa rara hoje. Né? Eu fiquei muito feliz até de saber que, né, o BNDES é envolvido nisso, porque o BNDES realmente é um dos esteios do desenvolvimento brasileiro. E, enfim, agradeço aí, boa noite. E estou aberto a dúvidas. Obrigada, Gaio. Bom, pessoal, como já é de costume, abriremos aqui uma rodada de perguntas. O Dark, como de costume, está escrito. Nosso presidente. Deixa eu colocar umas coisas aqui. Eu gostei muito Primeiro, gostei muito da exposição de vocês e acho que se completou. Né? Você falou sobre o ponto de vista empresarial, ela apresentou toda a concepção de desenvolvimento da China e ele apresentou as relações políticas que comandam esse processo. Quero só lembrar uma coisa a você, eu e ele temos cabelo branco. Eu vivi a década de 70. Me lembro que eu ingressei no BNDES em 75. Eu me lembro que eu recebi uma missão chinesa em 77, 78, era a época do governo Geisel. Eles olhavam para o Brasil, como você colocou, e diziam, pô, isso é um país que tem um projeto. É isso que nós temos que ter na China. O Brasil tem um projeto. O Brasil teve um projeto de Estado durante 50 anos. É bom a gente fazer uma análise histórica, você estudou história, né? Então, se você for ver, a República vem pelo positivismo e dura 6 anos, só 6 anos. E Canuto destrói a imagem do exército e a oligarquia paulista cafeeira toma conta do país, retirada em 30. E a partir de 30, o positivismo, de certa forma, retorna ao comando do Estado. Do Estado. Constrói-se um Estado durante 50 anos, com Vargas, sem Vargas e contra o Vargas, mas o projeto era o mesmo. E os chineses aplicam na prática hoje. Que projeto era esse? O Brasil era um país rural. Então, diziam, se o Brasil quiser desenvolver, tem que ter indústria. A indústria é o motor do desenvolvimento. As inovações se processam de forma muito mais rápida na indústria. E as empresas inovam para serem monopolistas. Porque no monopólio elas acumulam. Elas fogem da receita marginal igual ao custo marginal. Então, a ideia da industrialização é uma ideia que traz por trás de si o motor do desenvolvimento. A indústria é o motor do desenvolvimento. O corolário da industrialização era a urbanização. O Brasil, tinha que deixar de ser um país rural, e para isso tinha que fazer indústria, porque a indústria se faz na cidade. E aduzir o fato de que a indústria, ao levar a população para a cidade, minimizava o custo social, porque é muito mais barato fazer gasto social na cidade do que fazer no campo. Bom, a outra coisa que precisava ser vista, era a integração do território nacional. O Brasil, em 1930, era um arquipélago. Para você vir de Belém para o Rio de Janeiro, tinha que pegar um barco. Então,
durante 50 anos, com Vargas, sem o Vargas e contra o Vargas, o pensamento primordial positivista estava presente na construção do Brasil. Com a democratização, as velhas elites cafeeiras, transformando-se em elites rentistas, tomaram conta do Brasil. Essa é a questão. A questão está posta aí. Perdemos o projeto. Os chineses pegaram o projeto. O projeto chinês é igual ao nosso. Não é? Era industrialização, urbanização e integração do território nacional. E mais importante do que tudo isso, se o setor privado não fosse capaz de fazê-lo, o Estado faria. Foi isso que foi feito durante 50 anos. É bom você lembrar, olhando assim, a história que você fez. Companhia Siderúrgica Nacional, todos os institutos na década de 30, BNDES no segundo governo Vargas, Petrobras, Eletrobras, Telebrás no regime militar, BNH no regime militar, que era ligado à urbanização. É preciso entender o grande movimento. Caímos na mão, a partir da democratização, caímos na mão das velhas elites cafeeiras que se tornaram rentistas. Preciso entender isso. Então, essas velhas elites se processam ou da Avenida Faria Lima ou vão para São Bernardo. É preciso entender isso, hein? Porque o nosso problema é esse. É esse, alguém tem que dizer isso. Esse é o nosso problema. Nós temos que entender que o problema do Brasil é que nós perdemos o nosso projeto e temos que reconstruí-lo. E é muito mais difícil reconstruir do que construir. Né? É muito mais difícil. Mas nós temos que fazê-lo, porque se não fizermos, não teremos condição de dialogar com ninguém, nem com a China, nem com os Estados Unidos. É importante entender isso. Né?